Meu amor por ela sempre foi a coisa mais real que eu tive. Lembro-me daquele dia, quando o médico confirmou o pior. O tecido dos olhos dela estava degenerando rapidamente. A escuridão estava chegando. Observá-la tatear o mundo, a frustração no seu semblante, partia-me em 1000 pedaços. Havia uma chance, um procedimento raríssimo, mas eu era o único compatível para a doação que salvaria a capacidade dela de enxergar novamente. Era uma decisão impossível, mas para mim era a única. Eu não podia simplesmente vê-la desaparecer na sombra. O processo me custaria uma parcela da minha própria visão de forma permanente e irreversível. Eu fiz a escolha em segredo. Ela jamais soube o preço que paguei para que, um dia, ela pudesse olhar para o meu rosto e me ver de novo. Hoje, enquanto a observo rir, capaz de contemplar as cores do pôr do sol, sinto uma pontada, uma lembrança do meu sacrifício silencioso. Mas a alegria dela vale cada momento de penumbra que me resta. Se esta história tocou seu coração, mostre seu apoio. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e inscreva-se no canal para mais narrativas assim. Eu quero saber, qual é o limite do sacrifício que você faria por amor, sabendo que a pessoa amada jamais descobriria o seu custo? Deixe sua reflexão nos comentários. Eu me pego repetindo o mesmo monólogo ensaiado toda manhã. Os olhos dela, agora tão límpidos e ávidos por luz, pousam em mim, cheios de uma gratidão que me dilacera. Ela agradece ao médico habilidoso, à tecnologia moderna, ao universo benevolente, mas nunca a mim, porque ela simplesmente não sabe o preço real daquela visão recuperada. E essa ausência de conhecimento, essa ignorância feliz dela, é o meu fardo mais pesado e, paradoxalmente, minha única e frágil paz. A penumbra é implacável. Não é exatamente a escuridão total que muitos imaginam, mas é um véu espesso e persistente que cobre as bordas do meu mundo. No centro, apenas formas embaçadas, contornos indefinidos. Vivo em constante vigilância, tentando memorizar a localização exata de cada móvel, a distância correta de cada degrau, para que ela nunca perceba minha hesitação. Quando estendo a mão e seguro a dela, não é apenas um gesto de afeto. É um mapa vital, um guia crucial para evitar tropeços. Ela sorri, pensando que sou carinhoso e protetor. Eu estou apenas tentando desesperadamente não cair e revelar o tamanho da minha fraude. Se eu a escuto descrever as pequenas maravilhas do dia que eu a presenteei, o vermelho vibrante daquela rosa plantada na janela, o azul celeste que, finalmente, deixou de ser apenas um tom frio de cinza para ela. Cada descrição detalhada é uma facada doce que atinge meu peito. Eu dei a ela o privilégio de admirar a plenitude do mundo, mas, ao mesmo tempo, estou perdendo a capacidade preciosa de ler a expressão minuciosa de felicidade em seu rosto. Eu só sinto o calor do sorriso dela na minha pele, o som melodioso da alegria em sua voz, e isso precisa ser suficiente. Ontem à noite eu quase estraguei todo o meu meticuloso trabalho. Estávamos na cozinha, e ela, naturalmente, me pediu para pegar a jarra de água na prateleira superior. Eu estendi a mão confiando na memória muscular, mas errei o alvo por míseros centímetros, esbarrando e derrubando o copo de vidro que estava ao lado. O som cortante do material estilhaçado no chão frio perfurou o silêncio da noite. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas, enquanto eu senti o pânico gélido subir pela minha garganta. Ela correu até mim imediatamente, o tom de voz repleto de genuína preocupação. "Amor, o que aconteceu? Você está bem? Seu reflexo está tão lento ultimamente." Eu tive que me forçar a rir, uma risada rouca e completamente forçada, enquanto me abaixava para tocar os cacos perigosos, sentindo a textura áspera e cortante do vidro que eu mal conseguia distinguir. Bobagem, meu bem. É o cansaço acumulado. E a idade, sabe, chegando sorrateira e me fazendo desajeitado. Eu inventei uma dor de cabeça súbita, uma dor muscular qualquer,
qualquer desculpa que desviasse o olhar perspicaz dela do meu tremor involuntário. Ela me abraçou forte, sem perceber que meu corpo tremia não pela fadiga inventada, mas pelo medo avassalador de que, naquele segundo de descuido, o meu segredo, o meu maior ato de amor, finalmente escapasse. E eu não posso permitir isso jamais. Eu preciso que ela continue vendo a beleza, mesmo que eu esteja condenado, lentamente, a apenas senti-la. O abraço dela, que deveria ser um refúgio, tornou-se uma prisão, apertando o segredo contra as minhas costelas. Assim que me soltei, precisando desesperadamente de espaço para respirar o meu pânico, eu me virei rapidamente, forçando meu corpo a se mover com uma precisão que eu já não possuía. Cada passo em direção à cozinha era uma aposta. Eu me agarrava à familiaridade do layout do apartamento, à memória tátil de onde o balcão começava e onde a parede terminava. A escuridão, que antes era uma neblina nas bordas da minha visão, agora avançava vorazmente, engolindo os detalhes do mundo. Eu precisava de um copo d'água, ou de qualquer pretexto para manter as minhas costas voltadas para ela por mais alguns instantes. Eu estiquei a mão, procurando a alça da jarra sobre a bancada. A silhueta turva da jarra estava ali, mas o meu cérebro processava a informação com um atraso cruel. Meus dedos roçaram o objeto, erraram por milímetros. Eu forcei uma tosse leve para mascarar o som do meu movimento hesitante, tentando o toque suave, como se eu estivesse distraído, e finalmente agarrei o vidro frio. O peso na minha mão era um alívio, um ponto de ancoragem na minha nova realidade flutuante. Mas o ato de despejar a água se tornou uma operação de alto risco. Eu tive que inclinar a cabeça, posicionando o copo sob a jarra, confiando mais no ruído da água preenchendo o recipiente do que na visão de onde a borda estava. Eu ouvia a respiração dela na sala, e o som da água batendo no fundo do copo era amplificado, um alarme ensurdecedor. Por um instante o líquido transbordou, respingando sobre meus dedos. Eu puxei o copo de volta com um sobressalto, rezando para que ela não tivesse escutado o pequeno desastre. "Você está tão quieto hoje." A voz dela alcançou a cozinha suave e para mim cheia de uma percepção assustadora. "Quase não consigo te ouvir respirar. Você está realmente se sentindo bem, amor?" A pergunta era um estilete. Eu fechei os olhos brevemente, reunindo toda a minha força interior para moldar minha voz na tranquilidade que eu não sentia. "Estou ótimo. Só pensando um pouco." "Coisas do trabalho." Menti, usando o tom mais monótono possível, para evitar que qualquer inflexão de pavor se insinuasse. Eu voltei para a sala, mas não me sentei ao lado dela. Escolhi uma cadeira oposta, sob o pretexto de ler um papel que eu não conseguia mais distinguir. Era a distância segura que me permitia mapear a sua presença pelo som, evitando o contato visual prolongado que ela agora podia manter. E então, veio o momento que me quebrou ao meio. Ela estava folheando um livro, um exemplar que havíamos lido juntos há anos, quando a visão dela era apenas uma promessa distante. Ela parou e a luz da tarde incidiu sobre o seu rosto. "Olha isso, meu bem," ela disse, e eu forcei meus olhos a focar. Vi apenas um borrão de luz quente. Eu consigo ler a letra pequena, a fonte de rodapé. Não está mais embaçado, é nítido, é tão... presente. O sorriso dela era a coisa mais luminosa que eu já tinha visto, e o paradoxo era agonizante. Quanto mais a percepção dela se aprimorava, mais a minha própria luz se extinguia. Eu havia conseguido. A doação anônima tinha surtido efeito, o milagre estava se concretizando no rosto dela. Mas a cada detalhe que ela recuperava do mundo, um pedaço do meu disfarce se desfazia. Eu me levantei, fingindo interesse naquele livro que agora ela podia ler e eu não. Eu me aproximei. Ela levantou o olhar para mim e pela primeira vez eu notei que a cor dos seus olhos, antes opaca pela doença, parecia mais profunda, mais vívida. Eram olhos que estavam me vendo de verdade.
Seu cabelo está caindo aqui na frente, perto da testa. Ela observou, estendendo a mão para tocar a minha têmpora. Você precisa cortar. E o que é isso no seu ombro? Eu me encolhi internamente. O que era aquilo? Eu não podia ver. Poderia ser o respingo de água que eu havia ignorado, ou talvez a poeira que eu não enxergava mais acumulada nas minhas roupas. O novo poder de observação dela era minha sentença. Deve ser fiapo. Eu não percebi, murmurei, desviando o ombro do toque dela com uma agilidade calculada. Eu precisava ir embora dali. Eu precisava me esconder na escuridão do banheiro, onde eu poderia tatear as paredes sem que ela testemunhasse o meu declínio. Eu inventei outra desculpa, algo sobre uma ligação urgente. Enquanto eu me afastava, tateando o umbral da porta com a ponta do meu pé para me certificar da direção, a dor na minha cabeça retornou. Não a dor inventada, mas a pressão real e latejante que acompanhava a deterioração do nervo óptico. Eu fechei a porta do quarto e respirei, permitindo-me o luxo de um pânico silencioso. Eu estava perdendo a batalha da discrição. O sacrifício estava quase completo, mas o preço da manutenção do segredo aumentava exponencialmente a cada vez que ela me olhava. Eu não podia vacilar. Não agora que ela estava tão perto de ver o mundo em toda a sua glória. O meu mundo estava diminuindo até se tornar um ponto de negrume, mas o dela estava se expandindo para o infinito. E isso, para mim, era o suficiente. Eu precisava garantir que quando eu estivesse completamente ausente da luz, ela estivesse totalmente presente nela. Custe o que custar, ela não pode, ela nunca deve descobrir o que eu entreguei para que ela pudesse ver a cor dos meus olhos mais uma vez. Eles estão se apagando, mas ela está se acendendo. Aquele último fio de luz em meu olho direito se rompeu exatamente na manhã em que o doutor anunciou a data final. Era o dia em que removeriam o último curativo dela. O meu corpo estava tenso, paralisado na cadeira fria do consultório, enquanto a realidade se fechava sobre mim como uma caixa de ferro. Eu não via mais o brilho prateado do instrumental, nem o jaleco branco do médico, apenas um oceano de nada, denso e implacável. Eu havia calculado o tempo com precisão cirúrgica, a escuridão total para mim, a luz total para ela. E agora, a minha escuridão era completa. Eu a ouvi ser conduzida para a sala. O som dos seus passos era leve, hesitante, carregado da ansiedade de quem está prestes a receber um mundo inteiro. Eu podia sentir o cheiro suave do sabonete que ela usava, uma fragrância tão familiar que era como um mapa na minha mente cega. Meu coração batia com uma violência que ameaçava romper minhas costelas. Este era o momento final da minha missão. Estamos prontos, disse o médico, a voz ecoando como se estivesse sob a água. Eu forcei um sorriso, sabendo que ela não podia senti-lo, mas precisava projetar calma na minha voz. Eu não podia permitir que a minha agonia ofuscasse o milagre dela. Está tudo bem, meu amor, eu murmurei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Eu esperava que minha voz soasse normal, firme, mas, na verdade, tremia com a tensão de um arco prestes a quebrar. Eu só conseguia ter certeza de sua localização pelo calor que ela emitia e pelo som de sua respiração acelerada, a poucos passos de mim. O suspense na sala era palpável. Eu ouvi o ruído suave do esparadrapo sendo descolado. Cada camada protetora que era removida parecia sugar um pedaço da pouca força que ainda me restava. O silêncio se prolongou por um instante que pareceu uma eternidade. Eu fechei os meus próprios olhos vazios, como se isso pudesse de alguma forma reverter o processo, ou como se eu quisesse poupá-la de testemunhar a total ausência de luz na minha face. Então, veio o som. Não um grito, nem uma exclamação alta. Foi um suspiro, longo e trêmulo, carregado de pura incredulidade, seguido por um soluço abafado. Era o som do mundo, de todas as cores e texturas que eu havia memorizado para ela, explodindo em sua consciência. Eu senti a sua mão encontrar meu braço. Não um toque exploratório de quem tateia, mas um toque direcionado, preciso. Ela podia me ver. Você está aqui,
Ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, pura e desimpedida. Eu senti a ponta dos seus dedos desenhar o contorno do meu antebraço. Um gesto que ela nunca pôde fazer antes a menos que eu a guiasse. Eu respirei fundo, tentando me recompor. Eu precisava ser a rocha, o pilar de sua nova fundação visual. Que eu prometi que estaria sempre, eu respondi, e desta vez o sorriso foi mais genuíno, nascido da sua felicidade, não da minha atuação. Ela se afastou um passo e eu a senti me observando. Este era o teste final, a inspeção de quem passou a vida inteira imaginando o rosto que mais amava. Eu precisava me manter perfeitamente imóvel, olhar fixamente para o ponto onde eu achava que seus olhos estavam, para simular a conexão que eu já não podia oferecer. Você, ela começou, e a voz parou. Não era mais a voz da maravilha, mas de uma confusão delicada. Você está tão bonito, mas você parece cansado. Eu ri, um som oco e fabricado. O médico não te contou? Ficar te esperando quase me matou de ansiedade. Ela avançou rapidamente, e antes que eu pudesse reagir ao movimento que não vi, ela estava na minha frente, as mãos emoldurando meu rosto. Seus polegares esfregaram minhas maçãs do rosto, e eu senti o peso de seu olhar fixo em mim. Eu mantive os meus olhos na frente, estáticos, forçando o foco onde só havia penumbra eterna. Me olhe, ela pediu, a voz agora séria, sem o entusiasmo inicial. Eu estava olhando, desesperadamente, para a escuridão onde a beleza dela residia. Mas meu esforço para parecer concentrado me traiu. Eu estou olhando para você, meu amor. Você é tudo o que eu poderia ter sonhado, eu disse. Mas o que aconteceu em seguida foi o meu erro fatal. Ela moveu o rosto para a direita, testando-me. Eu devia ter seguido o movimento com o queixo, com os olhos, mas não havia mais impulso visual. O meu olhar permaneceu fixo no vazio, ligeiramente à esquerda do seu ombro. O pavor gelou meu sangue. Sua mão subiu do meu rosto para as minhas pálpebras e ela as tocou com uma leveza chocante. "Por que você não está piscando?" ela perguntou. Sua voz era um sussurro assustador, a primeira rachadura em seu novo mundo de cores. "Parece que você está olhando através de mim." E seus olhos? Eu tentei puxar meu rosto para longe, negando, inventando uma desculpa, mas ela me segurou com uma força inesperada, seu corpo tremendo. O seu toque nos meus olhos era um detector de mentiras cruel. Ela estava sentindo a ausência de resposta pupilar, a rigidez do meu foco perdido. "Diga-me", ela exigiu, o soluço retornando, mas agora misturado à suspeita terrível. "O que aconteceu com os seus olhos? O que você fez para que eu pudesse ver você?" Eu não pude responder. O terror era tão grande quanto a exaustão. Eu sabia que, naquele exato momento, enquanto o brilho de sua visão recém-adquirida iluminava a sala, ela estava prestes a descobrir o preço que eu paguei para vê-la me ver. O meu sacrifício estava se revelando não pela minha boca, mas pela escuridão intransponível dos meus próprios olhos, e meu mundo, que eu pensei ter protegido, estava prestes a entrar em colapso. O silêncio que se seguiu à sua pergunta era mais ensurdecedor do que qualquer grito de dor que eu já havia contido. Eu podia ouvir o ar sendo aspirado por ela, a pausa na sua respiração que denunciava a análise cruel que ela fazia de mim. Eu não precisava dos meus olhos para saber onde os dela estavam fixados, na escuridão opaca que agora residia onde antes havia a minha visão. O meu coração batia no ritmo frenético de um tambor de guerra prestes a anunciar a derrota. Eu sentia cada músculo do meu rosto paralisado, incapaz de oferecer uma expressão, uma mentira que pudesse suavizar a descoberta. E então, senti o toque. A ponta dos seus dedos, suaves e hesitantes, subiu pelo meu queixo, traçando o caminho da minha barba rala, até se deterem, com uma delicadeza terrível sobre as minhas pálpebras fechadas. Eu senti o tremor em sua mão. Não era um tremor de felicidade, da alegria de quem vê o mundo novamente, mas sim o choque gelado do reconhecimento de um horror indizível.
seus olhos. Ela sussurrou. A voz dela estava irreconhecível, fina e cortada, como vidro quebrando lentamente. Eles não estão me vendo. Eles não têm luz, Gabriel. Eu mal conseguia engolir o nó que me sufocava. A confissão que eu tanto tentei adiar, que eu esperava levar para o túmulo, estava sendo arrancada de mim pela força bruta do seu amor e da sua percepção. A verdade era um fantasma que eu havia aprisionado, e agora ele estava livre, rondando o quarto. Eu sinto muito, meu amor, eu murmurei, e a minha voz era um fiapo fraco, quebrado pela emoção. Eu sinto muito por ter escondido isso de você. A mão dela se afastou bruscamente e eu ouvi o som familiar e doloroso dos seus joelhos caindo no tapete. Ela estava chorando, mas não eram lágrimas de felicidade. Eram gemidos profundos, um lamento que parecia rasgar não apenas a alma dela, mas também a minha. Não, me diga que não é verdade. O que eles fizeram na cirurgia? Por que você está assim? Gabriel, olhe para mim. Olhe para o seu amor, para o seu filho. Eu estendi minhas mãos no vazio, tentando encontrá-la, tentando guiá-la para o meu abraço, mas a escuridão era traiçoeira. Eu só podia ouvir o choro desesperado, o som do seu mundo recém-iluminado, sendo estilhaçado. Eu não posso te olhar, meu anjo. Eu finalmente disse, a voz ficando mais firme, carregada de uma resignação forçada. Eu dei a eles a minha capacidade de enxergar para que você tivesse a sua. O som parou. O silêncio voltou, mas este era um silêncio diferente. Era denso, carregado de incredulidade e fúria reprimida. Você... o quê? Você trocou? Você me roubou isso. Você me roubou a chance de te ver me ver. Como você pôde ser tão egoísta? A acusação dela me atingiu como um soco. Egoísta? Eu senti a dor se converter em uma defesa desesperada. Você me chama de egoísta? Eu passei anos vendo você esbarrar nas paredes, vendo a frustração e a tristeza consumirem o seu brilho. Eu te vi definhar na escuridão. A sua dor era a minha escuridão muito antes de eu perder a visão física. Eu não aguentava mais. Eu não conseguia viver sabendo que a única forma de você ter o mundo era se eu o entregasse. As minhas lágrimas vieram então, quentes e abundantes, deslizando pelo meu rosto cego. Eu não podia vê-las, mas podia senti-las, um rio de arrependimento e amor incondicional. O médico me deu a escolha. Ele disse que havia uma compatibilidade rara, uma chance de sucesso quase garantida, mas exigia um doador vivo, um sacrifício. E eu nem precisei pensar, eu confessei, forçando as palavras para fora. Você acha que eu conseguiria olhar para você sabendo que eu poderia ter feito algo, mas não fiz? Eu preferia a escuridão total a viver sob a sombra da sua cegueira. Finalmente, senti a presença dela muito perto. Ela se moveu no tapete e, de repente, seu corpo quente colidiu com o meu. Ela me abraçou com uma ferocidade que quase me sufocou. Não em raiva, mas em desespero e um amor avassalador. Seu idiota, ela soluçou, enterrando o rosto no meu pescoço. Eu senti a umidade de suas lágrimas em minha pele. Meu amor, meu herói, como viveremos agora? Nós viveremos juntos, eu respondi, abraçando-a com todas as minhas forças, inalando o cheiro do seu cabelo, o único aroma que eu precisava. Eu vejo você agora, meu bem. Eu te vejo com a sua felicidade, com a sua nova luz, e isso é suficiente. A sua visão é a minha visão, e de agora em diante, você será os meus olhos. Você vai me descrever as cores do nosso filho, o sol na janela. Eu troquei a minha luz externa pela nossa luz interna, e eu faria isso 1000 vezes. Eu acariciei suas costas, sentindo o calor e o ritmo do seu coração. O terror havia sumido, substituído por uma profunda e melancólica aceitação. O mundo era negro para mim, mas o mundo dela estava radiante. E essa era a única imagem que importava, a única prova de que o meu sacrifício secreto não havia sido em vão. Estávamos quebrados.
Mas finalmente estávamos completos, unidos por um laço de luz e escuridão que nunca poderia ser desfeito. O sacrifício final foi revelado. Eles estão quebrados, mas finalmente completos, unidos pela luz dela e pela escuridão dele. Se esta história de amor incondicional te tocou, mostre seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta narrativa com quem você ama. Eu pergunto novamente a você: qual é o limite do sacrifício que você faria por amor, sabendo que a pessoa amada jamais descobriria o seu custo? Deixe sua reflexão nos comentários. Assista a outros vídeos na tela final agora.